Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Sempre estamos postando aqui análises da tendência e falando sobre patamares de preço relevantes, o que pode acontecer com o movimento direcional de curto prazo e de médio prazo, tá? Então, clica aí no se inscrever, clica no sininho e ativa as notificações para que você, assim que o vídeo for lançado, você saiba tudo o que está se passando no mercado. Então, iniciando aqui com a análise do Bitcoin, né, o S&P 500 tá fechado, né, hoje. Fechou muito mal na nossa análise de ontem, nós comentamos sobre essa movimentação. E hoje, especificamente aqui do Bitcoin, o que nós estamos acompanhando, né? Ainda continuamos naquela busca por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. E esse fundo ascendente no semanal só vai ser confirmado uma vez que nós tenhamos aqui uma inversão de tendência no tempo gráfico diário. Agora o que nós vemos aqui se desenhar é este padrão aqui de ombro, cabeça, ombro invertido, que eu já tinha comentado com vocês. A força compradora está tentando segurar este movimento antes deste último fundo aqui no tempo gráfico diário. Então é um movimento bem relevante, porque se nós tivermos aqui o rompimento desta cunha com as médias e este topo anterior, aumenta a probabilidade de nós formarmos um fundo ascendente, e aí é aqui onde eu gostaria de montar as minhas posições, beleza? Então estou de olho nessa movimentação de preço. Existem várias moedas que estão extremamente interessantes dentro dessa movimentação de preço também. Uma delas é a ETC, que a gente já tinha comentado, né? Então ETC aqui está formando uma cunha descendente bem interessante, olha só, formando uma cunha descendente bem interessante. Esse patamar aqui é um patamar de fundo no semanal, tá? Então é um patamar onde a força compradora vai estar muito interessada em montar as suas posições. Estou de olho aqui nesses patamares de divergência que nós estamos perdendo aqui no tempo gráfico de 4 horas. Vamos dar um zoom aqui para entender o que está acontecendo. Então ainda temos divergência em relação a esse fundo aqui. Vamos olhar no tempo gráfico de 12 horas o que está acontecendo. Tempo gráfico de 12 horas ficando mais extremo. Vamos ver no tempo gráfico diário. Tempo gráfico diário entrando em sobrevenda. As coisas estão ficando muito bonitas para a gente ter um repique para a formação de uma próxima onda de impulso no tempo gráfico semanal. Então é questão de tempo, é questão de paciência para a gente ver aqui um repique mais considerável. Acredito que o mundo cripto como um todo, a maior probabilidade é a formação de um topo descendente no tempo gráfico semanal. Então temos que surfar essa tendência de acordo com os fundos ascendentes no tempo gráfico diário, tá? Porque uma vez que o tempo gráfico diário inverte a sua tendência, ele define o topo no tempo gráfico semanal. Outras posições aqui que eu estou de olho, né? Vamos ver aqui. A VAX estava me chamando bastante atenção antes de perder este fundo. Olha só como a VAX perdeu aqui o fundo do movimento. Perdeu aqui o fundo do movimento, né? Nós tínhamos aqui o fundo do movimento em AVAX. Acabamos perdendo aqui este fundo. E aí a maior probabilidade agora é formarmos um topo descendente em confluência com esse fundo anterior aqui para ter continuidade baixa. Obviamente que se o Bitcoin inverter a tendência e nós tivermos um movimento mais consistente de alta, provavelmente a gente não vai ver a VAX sozinha indo para o fundo do poço, né? É importante que a gente considere isso, que a maioria das criptomoedas elas tendem a seguir uma determinada movimentação que é guiada pelo próprio Bitcoin. Então, eu estou aguardando essa movimentação ali movimentação do Bitcoin para saber o que vai acontecer, tá? Então, provavelmente aqui o mercado precificando um possível rompimento aqui da região de suporte do S&P 500, né? A gente tem que ver como é que ele vai abrir domingo às 7 horas da noite. Então eu estou esperando um repique no tempo gráfico semanal para formar um topo descendente. Essa é a maior probabilidade. Estamos acompanhando aqui algumas moedas formando essa estrutura de cunha descendente
E o rompimento dessa cunha descendente pode ser o fator deflagrador, tá, desta movimentação de alta. Então, movimentação bem interessante. Outras moedas que eu estava de olho, SLP continua afundando, né? SLP aqui perdeu um fundo bem importante aqui no semanal, né? Continua aqui afundando. Pessoal que coleta SLP está aí bastante no desespero. Formamos aqui o pivô de baixa no tempo gráfico semanal. Vamos testar aqui o último fundo do movimento. Isso pode ser uma bandeira de baixa no tempo gráfico mensal. Olha só, aqui nós temos o último topo do movimento e aí teríamos aqui uma retração abaixo de 0,382 no tempo gráfico mensal, tá? Então, quem montou posições aqui em SLP está surfando aí uma tendência de baixa absurda. E provavelmente a gente vai ter continuidade de queda aí nesse movimento. Já estamos tendo continuidade de queda aqui, ó, pivotando para baixo no tempo gráfico semanal, já dá um movimento aqui de queda aqui de mais de 50%, né? Então isso aqui muito ruim para a moeda perder este fundo no tempo gráfico semanal. Sandy também foi uma oportunidade que eu mandei lá no grupo dos bruxos, né? Uma oportunidade de short. É um short assim de um pouco mais de risco, por quê? Porque você tem uma figura de continuidade de tendência, né? Nesse caso aqui é um padrão de triângulo descendente, você tem uma figura de continuidade de tendência, inclusive formando aqui um pivô de baixa também no tempo gráfico mensal, olha só. Fundo ascendente, topo descendente e perdendo o fundo anterior. Isso aqui é muito grave também para a moeda, né? Depois para se recuperar é bastante difícil. E aí mandei aqui essa oportunidade de short. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Em algum patamar aqui embaixo a gente vai começar o nosso período de acumulação. E aqui onde eu estou de olho para montar posições de longo prazo em algumas criptomoedas, tá? O que a gente pode ver mais de interessante aqui? Ethereum também está bem interessante aqui, funilando bastante, tentando formar aqui, olha só, este fundo ascendente contra o fundo anterior, né? Esperando aqui um repique, provavelmente um repique aqui próximo desse topo anterior, que é onde a força vendedora deve querer atuar, tá? Então a força vendedora provavelmente vai atuar aqui em confluência com essa região aqui de topo anterior. Então, ao montar as suas posições, cuidado para você não tentar surfar uma onda infinita e acabar pegando este topo aqui. Esse é um cuidado que tem que ter. Então, Ethereum também estou de olho nesta cunha descendente. Então, pessoal, sem muitas movimentações hoje, de olho nessa possibilidade de ombro, cabeça, ombro invertido para o Bitcoin, de olho nessa cunha descendente. E vamos ver aí o que os próximos dias nos resguardam, né? Se o S&P amanhã abrir positivo, né? Tendo um repique a partir desse fundo aqui, olha só como a gente está segurando esse fundo aqui no tempo gráfico semanal. Se nós abrirmos positivos, buscando aqui uma inversão, né? As médias, né? A gente pode tentar até um fundo duplo aqui, olha só. A amplitude do movimento está grande para um fundo duplo, né? Mas pode ser também. A gente pode tentar aqui um fundo duplo, né? Formando aqui um fundo nivelado e aí um padrão de inversão de tendência que só seria configurado depois que nós rompêssemos este topo anterior aqui, tá? Então, esperando um movimento mais consistente do S&P, de olho nessas cunhas descendentes, que são padrões que podem dar boas oportunidades de trade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês aqui no canal, sempre em busca de boas oportunidades e patamares de preços relevantes, beleza? Então, tamo junto. Boa noite, bom final de semana a todos.